Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui no sábado fazendo mais um debate, formação política básica do Fortalecer o Pessoal, é uma corrente interna do Partido Socialismo e Liberdade. E nós estamos vendo aí, nesses dias, o tsunami que foi o anúncio das taxações, né, do governo Trump, né, dos tarifaços. E hoje, nesse sábado, o momento que a gente está gravando, foi o dia que começou a ser aplicado no mundo todo. Bolsa caindo, dólar caindo, uma repercussão em todos os meios de comunicação, inclusive na direita, preocupados, né? Se eles vão continuar mantendo o status quo deles, o que está acontecendo com os Estados Unidos, que maluquice é essa do Donald Trump? E para a gente tentar entender e para a gente debater também, colocar nossas posições, nós trouxemos aqui o Mário Azeredo, para poder falar um pouco para a gente e a gente fazer esse debate. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o Mário, tá? Para a gente poder ouvi-lo e depois, como a gente sempre faz, abre a palavra, 3 blocos de 5, né, pessoas falando, pode intervir também para fazer perguntas e a gente faz nosso debate. Mário, agradeço muito você ter no sábado à noite aqui, sei que você podia estar aí descansando, né, o dia de descanso nosso, mas você está aqui debatendo com a gente e vamos conversar sobre essa questão que está deixando aí as pessoas preocupadas por um lado, mas também, às vezes, até esperançosas por outro. O que está acontecendo com os Estados Unidos? Da onde vêm essas taxações? Qual é o objetivo do Donald Trump? Obrigado, Mário, é com você. E antes, eu vou passar para a Berna, que a Berna é da Direção Nacional do PSOL, da Direção Nacional também do Fortalecer, que é a nossa corrente, que ela vai dar um recadinho aqui para nós. A Berna. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, parabéns, Rodrigo, pela insistência, persistência e batalha grande para que a gente possa fazer uma formação política num momento onde essa necessidade é muito grande, porque a situação internacional é muito complicada, muito complexa, e para entender essa complexidade é necessário se formar cada vez mais para poder não só entender, né, mas atuar sobre ela de forma mais científica, né, com menos erros. Não que a gente não vai errar, a gente vai errar, né, assim como a direita erra, todo mundo é humano, vai errar, mas a gente tem que cometer novos erros, não os mesmos. Né? Então, para isso é necessária a formação. Então, parabéns, Rodrigo, por essa tua luta, essa batalha, né, da tua militância, né, que é a questão da formação política. Segundo lugar, Mário, não, que dispensa apresentações, mas é importante dizer que o Mário tem se dedicado muito a esse tema internacional, né, e em particular o que o governo norte-americano, as disputas geopolíticas, né, nós juntos escrevemos um livro sobre Ucrânia versus Rússia, fora a OTAN. Então, nós estamos nessa batalha, é muito importante acompanhar essa disputa entre China e Estados Unidos e a localização do nosso país, né, e do governo, né, e a direita brasileira. Então, parabéns aí pelo tema, muito atual, né? A China agora mesmo acaba de dizer que não vai vender terras raras para os Estados Unidos, então o tema das terras raras volta a ser o centro da disputa geopolítica, né? Então, isso. Eu pedi um espaçozinho, Rodrigo, para informar a situação gravíssima que o deputado Glauber Braga, nosso camarada, companheiro, é um dos melhores deputados dentro do Congresso Nacional, né? Um deputado que prima pela transparência, um deputado do lado dos trabalhadores, defendeu a Petrobras, os Correios, a Casa da Moeda, né? Os trabalhadores servidores públicos federais, servidores do Estado do Rio de Janeiro, né? A defesa das mulheres, né? É um mandato a serviço do nosso povo, povo trabalhador. Os trabalhadores do Uber, inclusive, ele tem muita referência. Bem, por ele ser um mandato assim, guerreiro e socialista, né, o Glauber
está sendo perseguido, em particular pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Né? Há uma perseguição a ele, porque o Glauber faz as denúncias. Quando o Lira faz as maracutaias, não só ele denuncia, como já foi no Supremo, e agora a Polícia Federal está investigando as emendas secretas que são patrocinadas pelo Lira, um verdadeiro escândalo, né? O enriquecimento ilícito de Lira também, que tem uma brochura de listagem de fazendas que ele tem hoje no Brasil. Né, para vocês verem, acompanhe ali o Glauber e veja as denúncias que ele tem feito. E agora está na mão da Polícia Federal essa questão das emendas secretas e o orçamento secreto. E agora, né, devido àquele caso do MBL, que ele chutou o rapaz e tal, botou para fora da coisa, depois que o menino vem perseguindo o MBL, perseguia ele em todos os lugares que ele ia, no restaurante, no aeroporto, dentro do Congresso, na sala de comissão, ou seja, um verdadeiro assédio, né? E, infelizmente, devido a esse caso, né, foi feita uma denúncia pelo PL na comissão de ética, mas é uma jogada articulada por Lira, tanto é que o PL não teve nem acompanhando as sessões, para ter uma ideia. Hoje mesmo, o próprio Malafaia fez um post horroroso lá contra o Glauber, mas dizendo não dá para caçar o mandato do Glauber. Malafaia, gente, disse que tem que ter outro tipo de punição, mas não pode ter cassação. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito forte aqui, porque na primeira reunião da Comissão de Ética, depois do voto, onde foi apresentado o voto dele, que foi essa semana, na quarta-feira, às 11 horas, aqui, o relator, né, pediu a cassação do Glauber. Né? Foi feito um pedido de vistas pelo Chico Alencar, então vai ter uma nova sessão semana que vem, na quarta-feira, onde vai ser lido o pedido de vistas. Né? Se vocês acompanharem os posts do Glauber sobre o voto e acompanharem também pela TV Câmara o voto do relator Paulo Magalhães, vocês vão ver que é totalmente contraditório com as audiências que houveram. Ele fala que ele foi violento na Comissão de Segurança e o presidente da Comissão de Segurança, um bolsonarista convicto, tá? Que é um policial, e é um mais à direita impossível, inocentou o Glauber, disse assim, não, o Glauber não só se comportou, não levantou da cadeira, quem levantou foi os outros deputados, e era ele sozinho contra 20, e ele estava calmo, tá? Não, então ele não se irritou, não fez nada, não fez alguma coisa que desabonasse a ética, né, e a moral dele. Então, um bolsonarista falou isso na comissão de ética, entende? E o Paulo Magalhães colocou que ele foi violento. Entende? Então é todo um relatório forjado, mas aqui dentro do Congresso não tem a lógica nem dialética nem formal está sendo seguida. Aqui o que está acontecendo é uma perseguição ao mandato do Glauber, porque ele incomoda os pequenos e incomoda os grandes. E ele mete o dedo na ferida do orçamento secreto, que muita gente está envolvida. Então, nós estamos tendo muita solidariedade, vocês devem estar acompanhando, né, de vários deputados e parlamentares, partidos, né, e é um trabalho que nós temos feito aqui. E os trabalhadores também. Vai haver um ato na quarta-feira, quem puder vir a Brasília, os sindicatos que puderem mandar, né, na quarta-feira, às 9h30, aqui na entrada do anexo 2 da Câmara, nós vamos fazer um ato antes da comissão de ética, tá? Para ler o relatório do Chico. Chico está se preparando muito bem e eu acho que a gente tem condições de tentar reverter, né? Nós vamos até as últimas instâncias, como disse o Glauber, depois disso vai para a CCJ, caso seja aprovado, depois vai para plenário. E ainda assim ele pode recorrer ao Supremo e ele também está se preparando para fazer esses recursos. Então é essa a situação. O que fazer? Eu sei que a maioria quer fazer coisas aqui. A primeira coisa é, terminou esse curso aqui, abre a página do Glauber,
curte tudo que está lá. Eu sei que está participando aqui a Valnês, que é a maior militante da página do Glauber. Ela compartilha todo dia, né? Curte e faz comentário. Entende? Faz comentário contra o relator, faz comentário contra a situação que o Congresso está vivendo, entende? E da postura que o Glauber tem de ser combativo, guerreiro e etc. Então, acho que essa é a primeira coisa que tem que fazer. Outra, eu acho que aqui o grupo pode virar um comitê de solidariedade. Eu posso ir botando informações aqui no nosso grupo, tá? Para que todos possam tirar posição de sindicato, como já fez a Neiva, né? Até a greve do Simpa, acho que a gente tem que falar lá na greve do Simpa que é necessário ser solidário ao Glauber, né? Fazer pequenos vídeos de 1 minuto, 2 minutos, entende? E postar na rede. Vamos encher eles. E o último é pegar a lista, eu vi o Rodrigo, que podia postar no nosso grupo, a lista da comissão de ética com os e-mails deles ou as redes sociais dele. E a gente mandar mensagem para eles para que votem contra a cassação do Glauber. É isso, gente. Obrigada. Desculpa atrapalhar aí, Mário e Rodrigo. De forma alguma, Glauber é um grande camarada, a gente assim é totalmente solidário a ele. Veio aqui para o Rio Grande do Norte na campanha do Robério, foi sensacional, assim, foi ovacionado na atividade que a gente fez, tanto de recepção quanto no debate na resistência. E é isso, eu vou colocar aqui, gente, tem um grupo do nosso WhatsApp ali, que a gente tem essa comunidade, que a gente dá os informes, tem um grupo de debates. A maioria das pessoas não gosta muito do grupo de debates, porque fica colocando várias coisas. Tem mais de 100 pessoas lá, eu vou... Tu fechou o teu microfone, Tomazini. Opa, desculpa. Não, eu estava dizendo assim, obrigado, Berna. Imagina, que desculpa nada, né? É muito importante. O Glauber está sempre junto com a gente. Posso falar daqui do Rio Grande do Norte. Veio 2 vezes aqui na campanha do Robério. Tem um projeto também de viveiro, né? Lá para fazer no Rio de Janeiro, que ele gostou demais aqui. Está sempre muito nas lutas. É o único a pôr o dedo na ferida em relação a essa questão do absurdo que são essas emendas, né? Fantasmas que tem aí. E eu coloquei aqui no chat, gente, o link de um grupo, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem naquela comunidade para debater, é um grupo aberto. E lá a gente vai colocar ali tudo que a Berna passar e também no grupo grande, para que a gente possa realmente fazer uma campanha forte para que a gente possa... Muita gente entrando ainda, gente, eu estou aqui conversando com você, para que a gente possa realmente... eu acho que tem que ser uma luta nossa. E se a gente conseguir manter o Glauber, vai ser uma vitória muito grande, porque ele é um dos nossos principais deputados ali na Câmara Federal. E digo mais, viu, gente? Essa é uma luta que nós temos em paralelo. São um grupo uma bandalheira bolsonarista que está tentando ali, liderado por Arthur Lira, derrubar o Glauber, mas a contradição é muito grande, né? O próprio cara que vai lá e fala, olha, tem sim que caçar ele, já chutou deputado, já chutou jornalista, já agrediu pessoas ali dentro, né? E Carla Zambelli, que apontou arma, tudo isso. Então, por que o Glauber, né? E junto a isso, nós vemos, em paralelo isso, a condenação de Bolsonaro e toda a família. Então, acho que é um momento, a gente tem que erguer a cabeça e mostrar, esse povo é bandalheiro, e nós somos revolucionários, e nós temos que mostrar que a gente tem razão nesse momento, né? Bom, vamos lá, gente. Passar para o Mário, vamos discutir Trump. Tenho certeza, Mário, que nós faremos um grande debate, que não só na questão da conjuntura dos Estados Unidos, nós traremos para nós como nós vamos lutar com isso, e a própria questão do Glauber faz parte disso, né? Como que nós vamos levantar a cabeça nessa conjuntura que está se abrindo para nós, com Bolsonaro indo para a cadeia, com Eduardo Bananinha perdido lá nos Estados Unidos, com Trump se afundando, como que nós temos que possibilitar aí que haja uma nova quadra, uma nova oportunidade para a gente avançar. Vai lá, Mário. Está com você. Ok. Não, boa noite, então, a todos. Obrigado mais uma vez, ô Tomazini, pelo convite, apesar de ter sido um convite em cima da hora, porque nós conversamos ontem
da possibilidade de fazer esse debate. E, primeiro, eu ia fazer junto com o Enio. O Enio é um velho militante que foi preso na ditadura do Pinochet, e a gente tem muitas conversas aí que a gente faz com ele sobre a Rússia, sobre a situação internacional, sobre o neofascismo. E o Enio, só que o Enio está com o aniversário da esposa dele, ele vai fazer 77 anos agora nessa semana, está indo para o interior para ver as netas, e aí ele disse que não tinha condições de vir, mas eu queria já antecipar que o Enio é um cara que contribui muito com o debate, com a elaboração coletiva que a gente faz. E aí eu disse para o Tomazini, bom, se o Enio não vai, mesmo assim eu acho que é importante, apesar de ser um debate preliminar, né, porque é muito cedo o tarifaço do Trump, e que nós vamos precisar estudar muito, porque as coisas não se repetem, a história não se repete. Então é necessário que a gente tenha como essa compreensão de que é um debate que nós estamos começando, que pode ter desdobramentos diversos, porque o capitalismo do século XIX, o capitalismo do século XX e o nosso capitalismo de agora, depois de 2007, 2008, tem muita coisa nova acontecendo, muita disputa de geopolítica, e nós vamos precisar ir incorporando as questões novas, a revolução tecnológica, a disputa dos espaços e do espaço. Então, são coisas que são necessárias que a gente pense para fazer uma elaboração e depois incidir sobre a realidade. Então, feita essa preliminar, eu queria pedir a licença para vocês, eu queria ler só uma parte do prefácio, a contribuição à crítica da economia política, do Marx, foi escrito em 1859, mas eu acho que ele é importante para depois eu desenvolver o roteiro que eu fiz aqui durante o dia, sobre o conjunto dessa ópera que está sendo desenhada para nós. Então, é rápido, é um texto muito curto, que é esse prefácio, mas eu vou ler só uma parte dele. O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu de fio condutor aos meus estudos, pode resumir-se assim: na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase do desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levantam a superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material cotidiana, o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina sua consciência. Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade se chocam com as relações de produção existentes, ou, o que não é senão a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais se desenvolveram até ali. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações se convertem em obstáculos a elas, e se abre, assim, uma época de revolução social. Ao mudar a base econômica, revoluciona-se, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura erigida sobre ela. Quando se estudam essas revoluções, é preciso distinguir sempre entre as mudanças materiais ocorridas nas condições econômicas de produção e que podem ser apreciadas com a exatidão própria das ciências naturais, e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, numa palavra, as formas ideológicas em que os homens adquirem consciência desse conflito e lutam para resolvê-lo. E do mesmo modo que não podemos julgar um indivíduo
pelo que ele pensa de si mesmo, não podemos tampouco julgar estas épocas de revolução pela sua consciência, mas, pelo contrário, é necessário explicar esta consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. Primeiro que eu acho que, se os companheiros não leram esse prefácio aqui da contribuição da crítica da economia política do Marx, eu acho que seria muito importante que os companheiros tirassem um tempo, uma hora dessas, para fazer a leitura, porque é muito importante entender por onde o Marx caminhou para depois escrever o Capital. Então, acho que ninguém perde fazendo a leitura, viu? É um texto curto, ele é um texto bastante complexo, né? Profundo, mas vale a pena a gente fazer o esforço e podemos até pensar depois em uma outra formação com outros companheiros, pode ser o Everton dos Santos, pode ser Berna, que está agora em Brasília, mas é daqui de Porto Alegre. Mas eu acho que é importante o estudo, nós precisamos estudar. Bom, nós fomos pegos de surpresa com o tarifaço do Trump. Não sei se vocês pegaram na leitura que eu fiz, que os indivíduos não podem ser avaliados pelo que eles acham que são, e sim pelas condições materiais socialmente que eles estão envolvidos. Portanto, é muito importante que a gente não trate o Trump, assim como não podemos tratar o Bolsonaro, nem o Milei, como uma expressão de um cara que é maluco, que faz qualquer coisa da cabeça, que não tem preocupação com nada. Muitos dos atuais plutocratas aqui que estão dirigindo ou organizando oposições, realmente são aparentemente meio malucos. Mas por trás da maluquice deles, tem objetivos concretos que têm a ver com a manutenção da acumulação de capital. Essa é a principal coisa que nós temos que ter na nossa cabeça, que nós não podemos deixar escapar. Porque a história do capitalismo é a história de genocídio indígena, de escravidão e genocídio negro, de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras para sufocar a resistência e a tentativa de independência dos povos colonizados. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é isso, que o tarifaço não é uma coisa que saiu da cabeça de um maluco, e sim é uma necessidade, ou eles pensam que é uma necessidade, para a manutenção e sobrevivência do sistema capitalista como está hoje. Eu acho que isso também é parte do nosso debate. Primeiro, o sistema monetário, que nós chegamos agora a uma tal de globalização neoliberal. Então, não tinha fronteira, não podia se fazer cobrança de tarifas, eles impuseram a lei do teto, arcabouço fiscal, lei de responsabilidade fiscal, para poder criar uma austeridade onde tu corte direito dos trabalhadores, corte investimento em saúde e educação e beneficie as empresas e os grandes empresários com subsídios ou com isenções. Até a Primeira Guerra Mundial, o capitalismo ele se movia com o padrão ouro. Então, tu tinha a tua moeda e tu tinha que ter no teu banco uma reserva de ouro para fazer a troca do comércio internacional. Esse padrão ele estourou com a Primeira Guerra Mundial e, inclusive, se desarranjou todo o capitalismo em 1929 com a grande crise econômica, a grande recessão, levou à Segunda Guerra Mundial com o desenvolvimento ou o retrocesso das tendências nazifascistas em diversos lugares. Aqui no Brasil nós tivemos o integralismo, que era fascista também. Em diversos lugares surgiram as tendências fascistas, resultado
da própria decadência do capitalismo e de uma necessidade do capitalismo de reagir às ações e reações da classe trabalhadora em nível mundial, dos países colonizados, etc. Então, teve primeiro o padrão ouro. Depois, na Segunda Guerra Mundial, teve um acordo em uma cidade que é Bretton Woods, que foi o dólar com ouro. Tá? Que era o quê? Como os Estados Unidos saiu muito fortalecido da Segunda Guerra Mundial, porque ele financiou parte da reconstrução, parte da própria guerra, e parasitou, em certo sentido, com relação à Europa, os Estados Unidos saem com uma moeda forte e cria o padrão dólar-ouro. Esse padrão dólar-ouro fez com que os Estados Unidos se transformassem na grande potência mundial. Porém, em 71, pouco tempo depois, em 1971, os Estados Unidos estavam numa crise muito grande, e eu queria que vocês atentassem para isso. Os Estados Unidos não tinham a capacidade de pagar sua dívida, os Estados Unidos estavam metidos em guerras, em especial Vietnã, né? Mas guerras em tudo quanto é lugar, os Estados Unidos se meteu, tinha a Guerra Fria, portanto, onde tinha algum enfrentamento, quem estava capitaneando a reação eram os Estados Unidos, e eles chegam ao ponto, em 71, de romper o padrão dólar-ouro, porque os Estados Unidos, a dívida deles era tão grande que eles não tinham ouro para devolver caso os credores pedissem. No mundo todo, eles estavam muito endividados, eles deram uma banana para todo mundo e disseram, não, agora vai ser o dólar. Criaram um imposto de importação, tudo que fosse importado para os Estados Unidos era um imposto de 10%. Estou dando esses dados porque eu acho que para a gente fazer a comparação do que está acontecendo agora, que significa a gravidade da situação agora comparado com a gravidade de 71, que era muito grave. Eles praticamente deram não pagaram a dívida deles para poder controlar o conjunto da economia mundial. Naquela época, eles fizeram controle de salários e de preços. Se tu falar hoje que tu quer fazer controle de salário ou preços aqui no Brasil, vão te dizer que tu é comunista, não sei o quê. Em 71, os americanos não pagaram a dívida, acabaram com o padrão ouro, dólar-ouro, e colocaram imposto de 10%. Então, esse movimento de 71 para cá, alguns estudiosos colocam que a crise do capitalismo estourou em 71 com muita força, e é uma crise de... como é que eu posso explicar para ficar mais fácil? O capitalismo, para se desenvolver, ele precisa ter acúmulo, e, portanto, tem que sempre crescer o lucro. O lucro não pode estacionar. Se o lucro estaciona, abre crise. E alguns intelectuais da esquerda mundial colocam que desde 71 existe uma crise na taxa média de lucro. Não é a taxa de uma empresa, de duas empresas, mas a taxa média de lucro mundial do capitalismo, ela não tem um crescimento sustentável. Portanto, por mais que tenham alto desenvolvimento tecnológico em algumas partes, a taxa média de lucro está em crise. E os Estados Unidos impuseram o consenso de Washington e impuseram o neoliberalismo, com a avaliação de que era possível, com essas duas medidas e com o desenvolvimento que eles tinham, tanto militar como tecnológico, eles tinham condições de se manter como o centro hegemônico do imperialismo mundial. Só não contaram para eles que, do outro lado do mundo, na China, havia um movimento de planejamento econômico, de controle do comércio exterior, de desenvolvimento da infraestrutura, que conseguiu acumular força suficiente e desenvolver as suas forças produtivas ao ponto de hoje colocar em risco a hegemonia dos Estados Unidos. Eu queria dar alguns dados para vocês, porque eu acho que também vale a pena a gente pensar nisso. Os Estados Unidos, como é a moeda
referência, ela é a moeda que dá segurança mundial em todas as transações, tanto financeiras, de seguros e de transações comerciais. Os Estados Unidos e Londres é que controlam os preços das commodities, que eles chamam de commodities feijão, milho, soja, gado, galinha, frango, minério, petróleo, minério de ferro, petróleo, bauxita. Todos esses materiais que não são industrializados, o preço desses materiais são dados nessas duas bolsas de valores, tanto em Londres quanto nos Estados Unidos, muito mais nos Estados Unidos do que Londres, porque é onde tem mais reservas. Já que tu não tem mais comparação com o ouro, os países começaram para poder fazer comércio internacional, tem que comprar dólar. Os Estados Unidos hoje, as reservas oficiais de 2022, os Estados Unidos têm 58% das reservas. O dólar tem 58% de reservas do mundo todo. Todo mundo faz aplicação nos papéis do Tesouro Americano. 58% de tudo que é guardado, como reservas, como poupança, é do dólar. O euro tem 20%. Então, vejam como é disparidade que tem entre os Estados Unidos e a Europa toda. A Europa toda tem 20% das reservas em euro, os Estados Unidos têm 58% das reservas em dólar. Depois vem o ien japonês com 5%, a libra inglesa com 4,95% e o chinês, que é o renminbi, que é 2,69%. Depois eu tento explicar um pouco sobre o que significa essas movimentações da China no capital financeiro internacional. Mas eles têm reserva deles agora, que começaram agora há pouco tempo a começar a acumular a sua própria reserva. Quem é que detém mais reserva nos Estados Unidos? Está lá no Banco Central Americano. É a China. A China tem 3 trilhões e 57 bilhões de dólares como reserva. Isso daria, passando para o real, daria 22 trilhões de reais. Vocês imaginem a riqueza que a China tem parada nos Estados Unidos. Depois vem o Japão, com 1 trilhão. Depois, eu cito aqui a Rússia, que ela está em 5º lugar, com 634 bilhões de dólares em reserva nos Estados Unidos, apesar de todas as sanções que os americanos fizeram contra a Rússia, e apesar da Rússia estar gastando com a guerra. Mesmo assim, eles têm 634 bilhões de dólares de reserva no governo americano. E o Brasil, por mais que a gente ache, eu pelo menos acho uma loucura que o Brasil tenha 329 bilhões de dólares parado nos Estados Unidos, em vez de utilizar parte disso para recompra das ações da Petrobras, ou para reestatização da Vale do Rio Doce, ou para reforma agrária popular, como o MST reivindica. Então, nós temos muito dinheiro parado, a própria Maria Lúcia Fatorelli já denunciou isso. Se tem dinheiro parado, só para garantia, para que os Estados Unidos, que os grandes banqueiros não reclamem que o Brasil está fazendo coisa sem ter margem de poupança, que é uma bobagem, não precisava fazer isso. Muitos países têm a sua própria moeda guardada sem precisar ficar acomodando a estabilidade econômica e cambial dos Estados Unidos, que é disso que se trata. Quando o Brasil tem tanta reserva, significa que o Brasil está ajudando na estabilidade dos Estados Unidos, e aí facilita com que a população americana, que o governo americano, que os governos estaduais americanos, que as grandes empresas americanas possam fazer financiamento e empréstimos a 0% ao ano. E aqui nós pagamos empréstimo a 300%, 400% num cartão de crédito, etc. Então, esse é uma parte do ridículo que é conviver com o imperialismo do tamanho dos Estados Unidos. O Keynes, que foi o cara que é um economista inglês, ele escreve uma frase que eu acho que eu peguei aqui, porque eu acho que ela é muito importante para depois detalhar outros números aqui. Ele diz o seguinte, se você deve 100 libras ao seu banco, você tem um problema.
Mas se você deve 1 milhão, quem tem um problema é o banco. Entenderam? Vejam só as dívidas dos Estados Unidos em 2024, no ano passado. Os Estados Unidos estão com uma dívida de 36, o governo americano, o governo tem 36 trilhões de dólares em dívida. O PIB americano é 27 trilhões de dólares. Eles têm uma dívida de 36, o governo americano. As famílias americanas dos Estados Unidos têm 20 trilhões de dólares de dívidas. As empresas americanas têm 21 trilhões de dólares. E a dívida interna do sistema financeiro americano está em 19 trilhões de dólares. Isso, somado, dá mais de 100 trilhões de dólares. Viram o tamanho do problema que tem os americanos? 100 trilhões de dólares. Os Estados Unidos é o povo que, o governo, é o Estado que tem o maior PIB, né, comparado. Apesar de ter todo um debate sobre que o PIB não é a melhor referência para se discutir o nível de vida, a qualidade de vida das pessoas, a riqueza da nação, mas está estipulado o PIB como uma referência para te saber quem é que está produzindo mais, quanto está produzindo, etc. Os Estados Unidos é o país que tem o PIB de 27 trilhões de dólares, tá? A China vem atrás dos Estados Unidos com 17 trilhões de dólares, a Alemanha com 4 trilhões de dólares, e lá embaixo, né, o Brasil está em 10º lugar com 2 trilhões de dólares. Esses dados eles são importantes para a gente depois ir chegar a algumas conclusões no final da nossa intervenção aqui. Mas é importante ter essas informações na nossa cabeça. Não sei se vocês lembram do filme Não Olhem para Cima, que é aquele do cometa, que vai destruir a Terra, e aí as pessoas, a burguesia alta, né, a elite, a oligarquia da burguesia, faz uma nave para sair e fugir da hecatombe, né? E é mais ou menos isso que nós estamos vendo. Viu? Por isso que eu falei da dívida americana de 100 trilhões de dólares, e os Estados Unidos estão dizendo o seguinte: não olhem para a vida como ela é de verdade. Vamos criar um debate que tenha a ver com a taxação, né, as tarifas nas fronteiras. Depois eu explico melhor essa parte. Mas é interessante porque os ricos eles criam uma cortina de fumaça para que o povo não consiga ver os verdadeiros interesses que eles têm nas medidas que eles fazem. Então, quando os Estados Unidos defendeu o consenso de Washington e defendeu o neoliberalismo, portanto, nada de taxação das empresas deles na América do Sul, na África, na Ásia, deixem o mercado funcionar livremente, era o mercado deles, era para as empresas deles entrar livremente nos outros países, porque eles não são bobo de deixar entrar nos países deles. Mas, sobre bolsas de valores, depois do informe do tarifaço que os Estados Unidos, que o Trump fez, eu fui dar uma olhada nas bolsas de valores, pelo menos nas 3 que nos interessam nesse momento. Os Estados Unidos têm 58% das famílias nos Estados Unidos que aplicam na Bolsa de Valores. Isso, dados de 2022. E no que eles aplicam? Em ações, em fundo de investimento, em aposentadorias. Em que ramos que eles fazem isso? Tecnologia, né? Nasdaq, etc. Caiu agora, foi interessante o que aconteceu. No sistema financeiro e na saúde. Quantas pessoas vivem aplicando nas bolsas de valores nos Estados Unidos? 145 milhões de pessoas. A população americana é de 340 milhões. 145 milhões de pessoas aplicam nas bolsas de valores nos Estados Unidos.
A China, ela tem duas bolsas de valores, que eu acho que é importante vocês terem a dimensão do processo. 80 milhões de pessoas investem na bolsa de valores. Eles têm duas bolsas de valores importantes na China. É Xangai e Shenzhen. Tá? É menos de 0,06% da população chinesa que aplica na bolsa. Nos Estados Unidos, eu falei, 58%. Certo? O Brasil tem 4% da população brasileira que aplica na bolsa. O Brasil, você sabe que é um país, um dos mais concentrador de renda e riqueza, né, do mundo. Então, só 4% aplica na bolsa. E aonde esses caras aplicam na bolsa? É commodities, que eu expliquei logo no começo o que eram as commodities, e no sistema financeiro. Então, menos de 5 milhões de pessoas no Brasil faz aplicação na bolsa. E é esses caras que a Globo, que a Record, que a CNN ficam dizendo todos os dias no nosso ouvido que o mercado financeiro está nervoso, o mercado financeiro não gostou dessas medidas, o mercado financeiro não quer que tenha intervenção do Estado na economia e muito menos chegue perto do Banco Central. São essa gente. Nós somos 212 milhões de pessoas, menos de 4 milhões de pessoas é que vive do capital financeiro, da agiotagem, de fundo de pensão e etc. As bolsas de valores no mundo todo, elas operam, né, 105 trilhões de dólares. Vocês não esqueceram o tamanho da dívida dos Estados Unidos, né? Que eu detalhei ali para vocês, são 100 trilhões de dólares. Quer dizer que todas as bolsas de valores se movimentando, elas mexem com 105 trilhões de dólares. E os Estados Unidos têm uma dívida de 100 trilhões de dólares. Vejam como é descabido a movimentação que eles fizeram lá em 1971, que foi o quê? Acabar com o padrão ouro-dólar. E, portanto, os Estados Unidos têm a maquininha. Essa maquininha, eles imprimem o dólar e quem paga somos nós. Certo? Então, as bolsas de valores, vou dar só 2, 3 dados aqui que eu acho que são interessantes. As duas primeiras bolsas que mais movimentam capital é a Bolsa de Nova York, com 25 trilhões de dólares, e a Nasdaq, que também é dos Estados Unidos, que também é de Wall Street, 21,7 trilhões de dólares. Então, eles movimentam porque a população deles tem 58% de gente que aplica lá, mas toda a elite mundial, toda a burguesia mundial aplica na Bolsa dos Estados Unidos. Quando a gente discute o problema da Petrobras, que os dividendos vão para Nova York, é porque quando tu bota na Bolsa de Nova York uma empresa como a Petrobras, os lucros parte importante desses lucros vão para acionistas que sequer querem saber se o Brasil está poluído, se tem gente morrendo de fome, não querem saber, eles querem o lucro. No final do mês, eles querem o rendimento deles. E o Brasil, a Bolsa de Valores brasileira, um país gigante como o nosso, riquíssimo como o nosso, ele não chega a 1 trilhão de dólares. Então, o Brasil não está na lista das principais bolsas de valores, apesar de muita especulação vem para cá, para o Brasil, mas o Brasil trabalha com uma média de 0,9 bilhões, 900 bilhões de dólares na Bolsa de Valores. Então, que é importante a gente ter essa dimensão também. Eu li a parte do Marx ali sobre o desenvolvimento das forças produtivas, a importância que tem, e o próprio Marx diz que uma guerra de tarifas, de enfrentamentos, de fechamento, ela restringe o desenvolvimento das forças produtivas. Faz com que haja uma redução na capacidade das grandes empresas, dos governos, de criar condições de mais mercadorias ou de melhores condições de vida para as populações. Então, as tarifas, elas complicam, não ajudam. Outra coisa é que, para uma nação, pode ser proveitoso tu criar tarifas para te ter um caixa maior para ti. Mas a guerra de tarifas significa
Por exemplo, o que aconteceu? Os Estados Unidos botou para o Brasil, para a América Latina, os Estados Unidos taxou agora 10%, em média 10% para todos os países, em média. Isso não quer dizer que o aço brasileiro e que o alumínio brasileiro não tem uma taxa já de 25%. Ele taxou o aço e o alumínio. A minha tese é que essa taxação ela é um alvo que os Estados Unidos escolheram para dizer o seguinte: se vocês venderem minério de ferro e bauxita para mim, não tem taxação. Agora, se vocês vierem com aço e alumínio, tem 25% de taxação. Quer dizer, eles querem reprimarizar mais ainda a economia brasileira com essa situação. O Jefferson Sachs, que é um economista que trabalhou para o FMI, trabalhou para o Banco Mundial, deu conselhos na Rússia quando caiu a União Soviética, é um cara que está muito crítico sobre toda a situação do mundo. Eles estão vendo que alguns economistas se dão conta e revertem a lógica deles de viver para o mercado financeiro e começam a pensar, ser mais crítico do que está acontecendo. E o Jeff Sachs diz o seguinte, que essa taxação ela tende a levar os Estados Unidos a uma estagflação, que é o pior dos mundos, que é estagnar a economia e ainda com inflação. Então, isso eu estou falando dos Estados Unidos, eu não estou falando do mundo, porque as declarações, por exemplo, do FMI, alerta que vai ter recessão global. O Federal Reserve, inflação e queda no crescimento nos Estados Unidos, que ele está preocupado com os Estados Unidos, é o Banco Central americano. A União Europeia diz, vai causar recessão, entende? Então, as principais organizações e alguns intelectuais que têm uma visão mais crítica da situação no mundo estão alertando. Então, é muito importante isso. Nós estamos indo para um processo recessivo. Aí alguns podem se perguntar, mas a gente já vive mal aqui, está uberizada uma parte da força de trabalho brasileira, tem muita gente que está desempregada, tem um subemprego. Sim, vai piorar. Não é que vai melhorar. Essa política de taxação tende a piorar, muito mais. E, obviamente, que é um terremoto, porque eu falei para vocês dos 3 estágios que tiveram, que era o padrão o ouro, depois dólar-ouro, depois só dólar, mas os Estados Unidos ainda mantinha uma visão de que a ONU servia, de que a OMC servia para eles impor regras no mundo todo, preços no mundo todo. Eles estão chutando o balde. Os Estados Unidos estão chutando o balde. O Trotsky, que é um cara um dos maiores intelectuais e revolucionários do século XX, ele, discutindo a questão do nazismo e do fascismo, ele diz que a tentativa da burguesia, naquela época, de fortalecer as suas fronteiras, fortalecer as suas empresas nos marcos nacionais, era quase que infantil, porque a Primeira Guerra Mundial já foi uma guerra na tentativa de transformar os conglomerados, os grandes cartéis, em internacionais, porque eles precisam de matéria-prima, eles precisam de mercados, e tentar transformar tudo no nacional, quando as forças produtivas elas já estão internacionalizadas, é contraproducente. Por isso que todos os especialistas da própria burguesia, do FMI, do Banco Mundial e da União Europeia, estão dizendo, vai para a recessão. Por quê? Porque é óbvio que vai para a recessão. Não tem outro caminho para o capitalismo a não ser a recessão. Nós tivemos uma experiência que foi diferente, e que eu acho que vale a pena também a gente pensar, que é o seguinte, quando em 2007, 2008, estourou a grande crise, que começou como se fosse um problema só de derivativos
nos Estados Unidos. E, na verdade, era uma grande crise mundial. Todos os países tiveram problemas recessivos. Foi estourar, de verdade, a reação dos povos em 2011, que o povo começou a lutar. Mas, e que aqui no Brasil chegou um pouco mais tarde, que foi a tentativa e o impeachment da Dilma. Mas era um processo que está diretamente ligado à recessão de 2007 e 2008. Aquele processo não acabou. E o endividamento aumentou, a Covid também fez com que essas dívidas que eu falei dos Estados Unidos também está na Europa, também está nos países capitalistas do mundo todo, porque os países tiveram que emitir moeda para poder garantir a sobrevivência da população, só que eles não fizeram isso no amor, eles fizeram isso fazendo empréstimos para o capital financeiro, para o sistema financeiro. Então, há um endividamento geral. A produção da riqueza é menor do que o bolo de dívidas de capital financeiro, de especulativos, derivativos, todos que andam pelo mundo afora, em especial nos Estados Unidos. Outra coisa, ao mesmo tempo que os Estados Unidos fazem esse tarifaço, ele tem o parque deles, que é importante, o Complexo Industrial Militar Americano, é o que dá as condições razoáveis de sobrevivência da economia americana. Boa parte da economia americana foi no México para os anos 90, foram produzir na fronteira do México, foram produzir no Canadá e, mais ainda, no Oriente, que significa na Ásia, na África, na China. Então, muita produção que eles têm estão fora. Então, pela primeira vez, depois de 250 anos, o Ocidente deixa de ser o produtor de manufatura, o parque industrial do mundo. Essa é a primeira vez. Eles empurraram as suas empresas no sentido de que não queriam pagar impostos, queriam pagar menos a força de trabalho. Lá na China era mais barato, eles foram produzir lá e os Estados Unidos virou um país onde o capital financeiro especulativo, as bolsas de valores, a jogatina está concentrada nos Estados Unidos. E o que o Trump está tentando fazer, daí eu entro mais nessa questão do próprio movimento que o Trump está fazendo. Primeiro, para terminar, viu, Tomazini? Primeiro, os Estados Unidos estão numa crise violenta. Acho tranquilo, viu, Mário? Continua Tá. de boa, porque está muito legal. Acho que você fez um link legal aí. Agora, vai com tranquilidade nesse fechamento, tá legal. Tá bem. Os Estados Unidos, eles estão primeiro numa crise muito grande. Quem acompanha alguns vídeos que aparecem sobre a miséria nos Estados Unidos, é gritante. As pessoas perderam seus empregos em 2007, 2008 e não retornaram. As pessoas perderam suas casas porque as hipotecas estavam muito caras e estão morando na rua, em barraca, em trailer. Então, muita gente nos Estados Unidos, o próprio Trump deu o discurso no primeiro governo dele de que ele ia obrigar as empresas a voltar a produzir em Chicago, que era o parque industrial, Detroit, todas essas cidades que eram consideradas os parques industriais americanos, eles estão quase que cidade fantasma. E isso pressupõe subemprego, uberização, miséria, violência. Então, os Estados Unidos têm uma população muito grande de miseráveis. Foi-se o tempo de tu achar que tu ir para os Estados Unidos, tu poderia viver melhor. Porque, primeiro, que todo latino, todo o migrante, ele vai para produzir o que os americanos não querem produzir, que é botar a mão na massa, faxineiro, entende? Varredor de rua, lixeiro, etc, etc. São coisas pesadas que os trabalhadores do mundo vão para lá para trabalhar para os Estados Unidos. Não tem emprego nos Estados Unidos bom. Grandes intelectuais que foram para os Estados Unidos, fizeram a sua carreira
como o próprio Nicoleles, que é o neurocientista, ele saiu dos Estados Unidos, porque as condições materiais não são mais como eram há 30 anos atrás. Então, os Estados Unidos estão numa crise muito grande. Segundo, os Estados Unidos, eles estão apavorados porque, como a China cresceu muito, começa a criar problema para eles, há uma disputa de hegemonia por parte do Ocidente. Os Estados Unidos estão preocupados com o crescimento da China. E mais, tanto a China quanto a Rússia começam a dizer o seguinte: olha, nós não vamos mais trabalhar com dólar, porque vocês só sabem parasitar no mundo, então nós vamos criar o nosso mercado e as nossas moedas vão começar a ser reserva também de segurança. Por isso que quando eu falei para vocês que a China tinha começado a acumular reserva, e foi pouca coisa, mas é 2,69% das reservas oficiais em 2022, a China tinha. Vocês lembram que eu falei que o dólar era quase 60% de reservas no mundo, era em dólar, a moeda era o dólar, e 20% europeu. A China só começou agora a fazer acúmulo de reserva deles, e está com 2,69% do mercado mundial de reservas. Eu vou pegar aqui o nosso livrinho, porque os bancos, por que a crise é muito grande, mas ela não vai se repetir como a crise de 29. A crise de 29, as bolsas de valores, elas refletiam todos os países, mas em especial os países capitalistas industrializados, mas todos eles foram afetados. Só que a China, por exemplo, nos anos 29, era um país agrícola. E parte deles depois teve, primeiro os franceses, os ingleses, e depois os japoneses colonizaram parte da China. A Índia, boa parte do século XX, 19 e 20, a Índia sustentou a Inglaterra. Hoje, a China, ela tem, dos 10 maiores bancos do mundo, a China tem os 4 maiores bancos do mundo. Mas, então, por que a gente não compra a moeda chinesa e por que a gente não capitaliza e faz reservas na China? Porque a China não opera com a força que poderia operar no mercado internacional. Os 4 maiores bancos da China, queria fazer uma propaganda, esse livrinho aqui eu acho que é muito importante, quem não leu tem que adquiri-lo e ler, porque tem muitos dados que a gente passou um tempo, eu e Berna, pesquisando para garantir que o debate sobre a Rússia e a China a Rússia e a Ucrânia tivesse uma base objetiva sobre a realidade. Mas aqui nesse livrinho, na página 77, os 4 principais bancos do mundo, maiores bancos do mundo, são chineses. Então, um é da indústria e comércio, tá? O segundo é a agricultura, o outro, construção, e o outro, o próprio Banco da China. Qual a diferença entre o sistema financeiro chinês e o sistema financeiro de todo o Ocidente? A diferença é que os bancos chineses são controlados totalmente pelo Estado. A diferença é que esses bancos não estão dentro do circuito internacional. Eles são bancos de fomento, como se fosse um BNDES. Nosso, vocês imaginem, eles têm um BNDES da agricultura, um de comércio e indústria, um de construção. Então, eles têm bancos especializados para o mercado interno deles, não para fora. E isso faz toda a diferença quando a gente diz que há uma crise no sistema capitalista. Porque nós não estamos falando de um país com 50 milhões de pessoas, nós estamos falando de um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Portanto, é quase um mundo à parte dentro do capitalismo, mas que tem consequências do que o Trump está fazendo. Porque quando o Trump faz isso, por exemplo, a China é o maior exportador de automóveis
do mundo. Os Estados Unidos está em 5º lugar. Enquanto a China exporta 6 milhões de automóveis, os Estados Unidos exporta 1 milhão de automóveis. Com o tarifaço esse, todos os custos vão ser elevados. Todos os custos vão ser elevados no mundo todo. Por isso que todos os grandes caras do capital financeiro, Banco Mundial, FMI, União Europeia e o próprio Sachs, diz o seguinte: vai ter inflação, vai ter retração econômica. E nos Estados Unidos, o mais provável, vai ter estagflação, que é estagnar a economia e inflação. Isso significa que vai ter um arroxo na classe trabalhadora, nas populações do mundo todo, e em especial nos Estados Unidos. Isso que eu queria só frisar para fechar minha fala aqui. Os Estados Unidos, nós temos que observar muito bem, porque como o governo americano, junto com a sua elite financeira, os oligarcas do capital financeiro, dos fundos de pensão, dos fundos de investimento, todo o capital financeiro, do sistema financeiro dos Estados Unidos, eles produziam o dólar, passavam para os países, obrigavam os países a fazer tudo quanto é o que eles mandavam, mas mesmo assim eles entraram em crise. 100 trilhões, que eu falei para vocês, 100 trilhões de dólares os Estados Unidos devem, e eles não têm como pagar. E se os outros países, como o dos BRICS, começam a fazer comércio e criar mecanismos financeiros que não passam pelo dólar, como os Estados Unidos mantêm a sua máquina funcionando? Só tem uma forma. Foi o que aconteceu nos anos 20, que é fechamento dos estados. E é o que eles estão tentando fazer. Então, eu digo porque nós estamos também estudando o problema do neofascismo. Os Estados Unidos ainda não é, mas o discurso, desde quando eles tentaram ocupar o Capitólio, os Estados Unidos estão a passos largos a um processo de fechamento de regime. E, obviamente, hoje, se vocês abrirem as redes sociais, vocês vão ver diversos lugares, 1.200 cidades nos Estados Unidos chamaram mobilizações contra o Trump. O Elon Musk demitiu 100 mil servidor público, desses, 20 mil eram da saúde. E há um caos nos Estados Unidos. Então, vai começar a ter fechamento de empresas, vai começar a ter enfrentamento na luta de classes. Então, o motor, que o velho Marx dizia, que o motor é a luta de classes, entende? O enfrentamento entre as classes, as contradições quantitativas se transformam em qualitativas. Nós temos que observar muito bem o que vai acontecer nos Estados Unidos. Isso não significa que vá para uma revolução socialista, mas isso significa que tem matéria-prima para que setores da nossa classe em nível internacional, e o Brasil pode entrar nesse vácuo, vai ter muita luta de classe nos Estados Unidos. Muita luta de classe nos Estados Unidos, nós temos que observar. Para terminar, o Tomazini e demais companheiros, quero pedir desculpa por ter me alongado demais, mas para terminar, só sobre o Brasil. Tá? Primeiro, as tarifas do aço e do alumínio que eu falei que vai a 25%, a tentativa deles é fazer com que a gente não produza o aço e nem o alumínio, e sim exporte bauxita e ferro. Essa é a minha caracterização. A lei que foi aprovada de reciprocidade no Congresso Nacional mostra que setores da burguesia, em especial o agronegócio, sabe que a taxação vai criar problemas para o preço das mercadorias, as commodities que o Brasil exporta. Quem pode ainda aliviar um pouco o Brasil é a China, porque a China segue consumindo muito, porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e a China está brigando com os Estados Unidos. Ela já avisou, não compro mais nada de frango de vocês, porque tem a gripe aviária nos Estados Unidos, e vai taxar a 34% os produtos americanos. Então, começou uma guerra com os Estados Unidos, e pode ser que o Brasil possa ter alguma movimentação. Isso do agronegócio, da direita e da extrema-direita terem votado a reciprocidade que o Lula pode fazer, não apresenta
a mesma ênfase com o governo sai rápido dizendo, o Alckmin, o próprio Lula dizendo que eles têm que ser moderados, que nós não precisamos brigar, deixa os grandes brigar, entendeu? É uma covardia impressionante tu comparar um discurso do Petro, da Cláudia no México, ou do Maduro comparado com o governo brasileiro, desculpa, com o governo brasileiro. É uma vergonha, um país como o nosso poderia ter uma postura com dignidade, soberania nacional, e não tem. Para terminar, é óbvio que os Estados Unidos estão endividados e é óbvio que eles poderiam diminuir com cortes que não fosse, por exemplo, 20 mil pessoas da saúde americana ou 100 mil servidores americanos. Os Estados Unidos têm 750 bases militares espalhadas no mundo. Só no Oriente Médio, eles têm 40 mil soldados e 21 bases. Eles gastam mais que todos os outros estados em armamento. Gastam 700, isso gastavam em 21, agora deve ter aumentado, 754 bilhões de dólares todo ano. Além disso, eles financiam Israel. No nosso livrinho aqui, os dados que eu peguei na época, eram 2 bilhões de dólares todo ano vai para Israel manter o controle do petróleo em toda aquela região. E tem 21 bases militares com 40 mil soldados dos Estados Unidos. Para vocês verem que o problema não é que os Estados Unidos, o Trump é um maluco. O problema é que o capital financeiro americano exige mais sacrifício do mundo todo. E ele necessita que o torniquete seja fechado, inclusive no povo deles, dos Estados Unidos. Então, nos preparemos, porque vai ter muita luta pela frente. Os protestos, eu já falei, são 1.200 protestos, agora está acontecendo nos Estados Unidos, em diversas cidades. Para terminar, e lembrando que o Enio, que eu comecei falando, que eu falei para o Tonazini, não vou esquecer de falar do Enio. O Enio fez um alerta. Eu tenho dúvidas sobre esse processo, mas mesmo assim eu quero deixar registrado. Ele coloca o seguinte, que é muito positivo que o Trump tenha feito esse movimento, porque ele enfraquece a OTAN na Europa, porque ele diz, eu não vou mais ajudar a Europa que se vire, só que a Europa disse, nós vamos nos virar. O Macron disse até que tem bomba atômica, se for o caso, para defender a Europa, então quer dizer, já estão indo para um processo alucinado, entendeu? Como se eles pudessem jogar uma bomba atômica e a Rússia não fosse destruir toda a Europa com bomba atômica. Então, é uma coisa de maluco. Outra, os objetivos finais da taxação não estão claros. Se é para preparar mais armamento para entrar em guerra contra a China, é uma hipótese. 2, obrigar as grandes empresas americanas a voltar para os Estados Unidos para produzir nos Estados Unidos. Isso levaria 5, 6 anos, 10 anos para que o parque industrial americano, das grandes empresas americanas que estão fora dos Estados Unidos para não pagar imposto, voltar para os Estados Unidos. Significa que nós estamos entrando numa transição de crise, recessão mundial de médio prazo, uma coisa que vai para muita sacrifício humano. E nós temos que levar em conta que pode ser que o retorno ao nacionalismo que o Trump esteja fazendo seja não igual, porque o capital financeiro nos anos 30, ele era mais restrito às nações, não totalmente restrito, mas as burguesias nacionais controlavam mais o seu capital financeiro do que hoje. Hoje o capital financeiro está mais internacionalizado, mas não significa que não tenha pátria. O capital financeiro, o centro do capital financeiro internacional tem pátria, e é os Estados Unidos, e é por isso que tem 750 bases militares, para controlar toda a matéria-prima e as transações comerciais no mundo todo. Tem 750 bases militares, controlam todos os preços das mercadorias em nível internacional. Os Estados Unidos têm muita bala ainda para destruir a humanidade. E nós temos uma pressão que é de urgência. Está diretamente ligado à existência da nossa espécie, que é o aquecimento global. O Trump já disse, eu vou pegar o Panamá para mim, eu vou pegar a Groenlândia para mim,
entende? Por quê? Porque eu vou controlar isso aqui na marra. Então, nós podemos estar indo para uma terceira fase de guerra mundial e que pode ser, entendeu, de extermínio. Mas eu quero deixar uma visão otimista sobre esse processo. Eu li o Marx aqui, porque não só o Marx, mas o camarada Trotsky, quem tiver acesso, seria importante comprar esse livrinho, O Imperialismo e a Crise Econômica Mundial, textos sobre a crise de 1929, do Trotsky, que ele descreve todos os processos desde 21 até 38, tem textos aqui dentro, que ele vai explicando os limites do capitalismo, os limites do nacionalismo, inclusive do chauvinismo europeu, então, e a necessidade do controle social sobre a produção. Então, que é uma propaganda, que é uma campanha que ele faz sobre a necessidade da superação do capitalismo e do socialismo. Então, eu termino aqui dizendo que tem saída se a nossa classe se mexer. E nós passamos 40 anos dizendo que os Estados Unidos era uma porcaria, que o povo americano não se mexia. Preparem-se, porque o povo americano, que é onde tem muito operário, muito trabalhador, muita gente consciente, com capacidade tecnológica e muita gente armada, boa parte da população está armada, vão começar a se mexer para defender o seu nível de vida. Então, quer dizer, nós podemos estar, em vez de ver uma terceira guerra mundial, nós podemos ver uma segunda guerra civil nos Estados Unidos. Alerto para a gente não ficar olhando só o mundo como grande desgraça, porque se tiver guerra civil nos Estados Unidos, o socialismo vem sim ou sim, porque o mundo todo vai se rebelar com a situação que está acontecendo lá. Porque vai estar acontecendo em todos os lugares o aumento da superexploração da força de trabalho, que é da onde sai a riqueza do mundo. Não existe riqueza que não seja produzida pelo trabalhador. Toda a riqueza é produzida pelo trabalhador. A agiotagem é um negócio que não serve para absolutamente nada, só para deixar os magnatas, os oligarcas mais ricos, mas são tudo parasita, não servem para absolutamente nada para a humanidade. Obrigado e desculpa aí eu ter me alongado. Mário, a gente que agradece, cara. Eu até falei para você, pode continuar, porque foi muito bom. Esse resgate histórico, as crises, esse link que você trouxe para a gente. E trazendo agora, né, a questão de... Eu pus ali o link para o pessoal que está no chat. A Globo News já está cobrindo as manifestações lá dos Estados Unidos, que vem junto com manifestações grandes que estão crescendo na Argentina, né? E a gente observa uma contradição, um desespero, né? Já falar para o pessoal que for se inscrever, pode levantar a mãozinha, a Socorro já está inscrita, Socorro, e depois a gente vai passando. Um desespero, né? E o próprio Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, que legal que está chegando gente até agora aqui na nossa conversa. O Eduardo Bolsonaro, né? Ele está lá nos Estados Unidos passando férias, dizendo que está salvando a pátria. E a contradição que eu queria colocar é essa, né? Ele diz que está lá para salvar e que ele vai punir com taxas altas de juros a ditadura brasileira, né? E juros não, de taxação, né? De impostos e tal. E depois o Brasil é um dos países que tem um imposto mais baixo, 10%, e o Gustavo Gayer vai lá na Câmara e fala, olha, foi graças ao Eduardo Bolsonaro que negociou com o Trump, né? Então, assim, a gente vê uma falta de direção na extrema-direita também, né? E eu acho que isso daí que aquilo que o Enio, você falou do Enio, pode trazer, quem sabe, né, com essas manifestações da classe trabalhadora americana, estadunidense, argentina, possa trazer para nós também, né? E a gente possa ocupar as ruas novamente, que foi essa disputa que a gente fez, infelizmente deu menos para nós, mas que a gente voltou, e que acho que é uma possibilidade da gente reorganizar. Socorro, é com você e depois está aberto, gente, não tem ninguém inscrito. A minha inscrição foi acidental, mas eu quero aproveitar, já que ela foi acidental, fazer a pergunta. Mário, assim, esse teu estudo, tu transformou isso em alguma tabela? Eu sou abusada, né?
Porque com a tabelinha, a gente facilitava para a gente fazer as comparações, né? Se tem como tu produzir, se tu fez isso aí para ti. Porque é muito interessante toda a tua explanação, e para a gente o detalhe é fundamental aí, que é onde faz a diferença para a gente compreender esse processo. É isso. Não tem ninguém inscrito. Mário, a Cristiane pergunta se você repetiu o nome do livro do Trotsky. E aqui em cima tem uma pergunta que você já respondeu, mas se você quiser comentar de novo, o estágio atual dos Estados Unidos é similar à depressão econômica de 29, né? Alguém perguntou na hora que você estava falando. Nenhuma intervenção, gente? Posso passar para o Mário de novo? Tem ninguém inscrito. Mário, passo para você e depois as pessoas vão se inscrevendo, tá? Tá bem. Não, então, sobre a pergunta da Socorro, Socorro, sabe que a vida é difícil, né? O que eu fiz foi passar fazendo pesquisa hoje. Eu tenho 6 páginas de dados, de informações que eu fui atrás, que eu posso depois passar para ti, entendeu? Para a gente, até para ti ver o problema das tabelas, se tu acha que é importante, a gente pode depois socializar contigo. Sobre a Cristiane perguntou sobre o nome do livro, né? A Cristiane está aí ou eu escrevo ali no chat? Quer que eu escreva? Ou... Ela tá, a Cris lá de Campo Mourão. Um abração para a Cris. Beijão, Cris. Tá aqui com a gente aqui. Camarada nossa, da luta, lá do Paraná. Tá, mas eu escrevo ou falo de novo? Fala e escreve, porque ela já escreveu no chat. Tá bem, tá bem. O imperialismo e a crise da economia mundial. Textos sobre a crise de 1929. Tá? É do Trotsky. A editora Sanderman, né, que é dos companheiros do PSTU. Então, é um livrinho muito interessante para a gente acompanhar, não para fazer um sinal de igual da crise de lá para cá. Até porque um companheiro aí perguntou se a crise de 29, se a nossa crise de agora é igual a de 29. Não é. A crise de 29, ela quebrou um monte de empresas e levou à Segunda Guerra Mundial. Essa crise, nós não temos certeza. Eu fiz exemplos para vocês sobre a situação da China, porque ainda não está claro o que vai acontecer com a China. A China salvou o capitalismo em 2008. Eu não tenho certeza do que vai acontecer. As tarifas que estão sendo colocadas para a China, tem umas que dá 54%. Imagina se tu, nos Estados Unidos, tivesse uma loja e comprasse produtos chineses e da noite para o dia vai ter 54% a mais para pagar. Então, eu não tenho certeza se vai igual a de 29. Entende? A de 29, ela é entre guerras. Tinha saído de uma guerra, de 14 a 19, a Primeira Guerra Mundial, era uma guerra muito localizada na Europa, mas ela é considerada uma guerra mundial porque todos os países meteram muito armamento e dinheiro na Primeira Guerra Mundial e nas próprias colônias, porque ninguém queria perder as colônias que tinham. Então ela é mundial, mas os Estados Unidos se aproveitou muito disso. Só que mesmo ele se aproveitando da situação, porque quem estava destruindo as forças produtivas era a Europa, não era os Estados Unidos, os Estados Unidos entrou em crise. Então, a crise de 29, ela começa em 1913. Nós temos um processo de etapas do imperialismo, que o próprio Lenin trabalha, que o imperialismo é o quê? É uma etapa do capitalismo que é de decadência e parasitismo. Esse conceito não é um conceito abstrato. Desde que surgiu o imperialismo como conceito, ele é cada vez mais financeirizado, o capitalismo. E o coração do capitalismo entrou na crise. Então, o tamanho dessa crise, porque quando o Trotsky escreve esse livro sobre as crises de 21 até 29, que ele vai escrevendo, até 38 que ele escreve, ele diz,
não tem saída porque é uma crise estrutural. Nós trabalhamos com o conceito de crise estrutural desde 2007, 2008. Há uma crise que não tem uma saída, só tem aumento da miséria, aumento do desemprego, entende? E concentração da riqueza. Muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, de 29. Só que nos Estados Unidos foi desembocar 10 anos depois, 8 anos depois, 9 anos depois, com a Segunda Guerra Mundial. Aí eles destruíram toda a Europa, destruíram parte do Japão, destruíram parte da China, parte da África, e aí reconstruíram. Eles chamaram de os 30 anos dourados do capitalismo, que era dourado só para eles, porque eles enriqueceram reconstruindo o que eles mesmos destruíram. O que está acontecendo agora, as dimensões, eu acho, pelo menos, que as dimensões são muito piores. Tá? Primeiro, porque em 1914, 1920, mais ou menos, nós tínhamos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo. Esse era o mundo que nós tínhamos. Hoje nós temos 7, quase 8 bilhões de seres humanos, com uma terra esgotada, com a superexploração dos recursos hídricos e o aquecimento global. Então, nós estamos numa situação muito mais urgente, entendeu? Ou se muda a situação, ou a situação vai ser muito pior. E mais, naquela época, a União Soviética não tinha bomba atômica, os Estados Unidos jogaram a bomba atômica para dizer quem manda sou eu. Logo depois, um mês depois, a Rússia fez a experiência da bomba atômica. Hoje nós temos quantos países com bomba atômica? E quantas bases militares americanas não têm bomba atômica? Então, a nossa situação é muito mais complexa, muito mais difícil, mas não significa que não tenha saída, porque tem mais trabalhadores. Por mais que os trabalhadores não estejam dentro de uma fábrica robotizados, como era a caracterização que o Marx dizia, que era o exército da classe trabalhadora, todo mundo entrava na mesma hora para trabalhar e saía, a urgência de ter um mecanismo que pare a superexploração, ou pare a miséria, pare o genocídio, pode fazer com que nós temos mais cérebros da classe trabalhadora funcionando, nós temos mais recursos da classe trabalhadora para pensar uma saída que significa expropriar os expropriadores, que são 4, 5% da população mundial, precisam ser exterminados para que a gente possa refazer a humanidade sobre um outro tratado para a espécie humana. Muito bom, Mário, muito bom. Isso daí é fundamental a gente entender, né? E por isso mesmo que a gente está aqui, né? Precisa de um levante, precisa de uma organização, precisa que a gente volte para as ruas, que a classe trabalhadora, que não é mais aquela que Marx prevê, mas que é classe trabalhadora, se levante. E a gente insiste nisso, gente. Hoje é um sábado, né? Agora 20 para as 9 da noite, para você que vai assistir depois, e nós estamos aqui em 40 pessoas, discutindo como fazer isso. E a teoria nisso, a formação nisso é muito importante também nesse momento. Não tem ascenso, mas como que nós vamos fazer? Porque acho que até a campanha do Boulos, lá em São Paulo, mostrou isso, né? Não adianta a gente usar os argumentos da burguesia, falar e querer ganhar, né, nisso, mas eu acho que a gente tem que formar, tem que entender o que está acontecendo, para a gente propor algo que possa mobilizar e possa levar a classe a movimento. E volto a repetir, é muito bom ouvir falar que tem movimento na Argentina, que tem movimento nos Estados Unidos, que possa ter movimento no Brasil, né? E a gente ir para cima. Neiva, você e depois o Timóteo. Então, te agradecer, Rodrigo, pela persistência da realização, né, dessas formações, mesmo sendo sábado à noite, né? Com toda essa gente aí, fundamental entender o que está acontecendo. Hoje à tarde, nós tivemos uma reunião do Núcleo de Educação nosso, do Fortalecer o PSOL aqui de Porto Alegre, tinha junto companheiro do DEMAI aqui, que é o setor de saneamento de Porto Alegre, que o prefeito quer privatizar, a companheira da saúde e uma outra companheira idosa. Nós estávamos lendo um artigo da nossa linha vermelha. Hoje nós lemos a contribuição do Olmedo, camarada Olmedo Belucci, do Panamá.
sobre o Canal do Panamá, as ameaças do Trump ao Canal do Panamá, uma atualização da doutrina Monroe. E aí, a gente estava lendo, discutindo, e das 10 pessoas que nós estávamos hoje à tarde em reunião, 7 estavam aqui agora, ouvindo o Mário, né? E a gente deu como tarefa todos que pudessem, e tem mais outros companheiros aqui também, porque ele iria aprofundar os objetivos do Trump, essa questão do tarifaço, para onde vai, o risco de um processo recessivo mundial, né? Estagflação, etc., né? Então, acho que está sendo bem importante te escutar aí, ô camarada. Mas, relacionando com o que a gente leu lá de tarde, eu quero levantar uma questão, né? Eu estava ali ouvindo aqui um olho lá na Globo News e eles falando de fato lá, né? Aparecendo ali que o Trump, para dar uma de louco que parece que não é louco, né? Como diz o Mário, taxou até uma ilha habitada por pinguins e focas, que não exporta nada para os Estados Unidos, né? Para parecer de doido, acho que deve ser isso, né? Para se fazer de doido, para as pessoas não acharem que é muito sério e consciente o que eles estão fazendo. E apareceu também ali que o governo brasileiro quer contornar, né, a taxação que os Estados Unidos está impondo ao Brasil com diálogo e a lei da reciprocidade. Por que eu levanto isso? Porque a gente leu o texto do Olmedo hoje, e o Olmedo termina com seu texto dizendo, né, que as burguesias locais, assim foi com a Panamenha, né, ainda que às vezes reivindiquem, resistam, acabam depois beijando a mão do imperialismo norte-americano, né? Mas ele termina assim, como enfrentar o Trump? E, na opinião dele, e a gente comunga com isso, seria com a unidade latino-americana e mobilização popular, né? E aí a gente hoje à tarde não sabia que estavam acontecendo as manifestações em 1.200 cidades dos Estados Unidos e na Argentina. Então, veja bem, dois países que recentemente elegem governantes da extrema-direita, né? Para avançar para um processo mais violento sobre a classe trabalhadora e os outros países dependentes, né, em função da crise estrutural que eles vivem tentando, né, salvar a si mesmo. Então, tem na fala do Mário, meu Mário, 2 elementos que tu diz. A tendência é que a coisa fique mais dura, piore, né, fechamento de regime e tudo mais. Mas tu levanta uma hipótese também otimista, que pode ser que a classe reaja, né, e que venha a ter, ao invés de uma guerra mundial, né, porque até pouco tempo a gente dizia assim, nós vivemos sob uma confluência das crises, a crise econômica, e é parte do que estamos tratando aqui, é parte da crise econômica do capitalismo, a crise climática e a possibilidade de ameaça de guerra mundial. Bom, pode ter essa ameaça, ou se de fato a classe trabalhadora norte-americana segue se levantando, né, isso possa criar uma outra possibilidade. Nosso problema no Brasil é que a classe trabalhadora não vai para a rua e o Lula atrapalha, né? E o Lula atrapalha. Né? Então, para a gente está difícil aqui, mas quem sabe vendo a classe trabalhadora norte-americana se levantar, aqui também a gente possa ir mais para a rua, em que pese tem algumas greves, como dos municipários aqui, tenha tido a greve dos aplicativos nessa semana, muito importante esse setor da classe se levantando. Mas eu só falei para trazer isso que a gente leu do Olmedo hoje, e que ele termina dizendo que seria importante a unidade latino-americana, e nosso governo brasileiro não nos ajuda nisso, né? Esse vai nos faltar nessa tarefa, né? O que podemos fazer, o que podemos esperar, porque tem a possibilidade da situação piorar, mas também ter uma reação da classe e ter um desfecho, quem sabe, mais positivo, e surgirem organizações genuínas da classe que busquem, de fato, superar o capitalismo a nível mundial, a começar aqui pelo nosso continente, então. Obrigada pela oportunidade. Muito bom, Neiva. Obrigado. E é isso, né, gente? A gente acha que não sai nada, né? Eles votaram no Milei porque eles queriam isso, já sabiam, mas a gente observa a reação argentina, né? E Estados Unidos também. Teve uma pesquisa esses dias aí que 65%, 67% dos entrevistados diziam que não queriam Tesla por conta do Elon Musk, né? A maioria deles, né? Então, assim, a gente observa que tem levante, sim,
E se latinos, e se negras e negros votaram no Trump lá nos Estados Unidos, pode ser que parta daí, inclusive, o início de um levante mais forte do que está acontecendo no dia de hoje, né? Timóteo, é com você. Boa noite a todos. Caso cair minha bateria, que eu estou sem carregador, eu já estou com 1% aqui, tá? Sempre é um prazer ouvir o Mário, explanação perfeita, né? O que tá dando para perceber é que está tendo uma corrida armamentista, né? A maioria dos países, com a posição dos Estados Unidos de rompimento com a OTAN, dizendo que não vai ser mais o defensor, a maioria está investindo em armamento. Isso eu acho que deve dar crise na maioria dos países da Europa, principalmente, né? E essa questão das taxas, né? O governo brasileiro está um governo omisso, não tem, vamos negociar, e espero que os ventos da luta de classe nos Estados Unidos cheguem na América Latina, né? E em toda a Europa, porque seria importante que a classe trabalhadora se levantasse, parar de aceitar tudo da forma que vem perdendo quase tudo, não só no Brasil, como em outros países, né? O aumento da miséria, os problemas sociais. A explanação do Mário nesse sentido foi muito boa, referente aos Estados Unidos, que começa a desmistificar aquele país onde todo mundo achava que era perfeito, né? E começa a mostrar que a miséria está em todo lugar. E agora vamos ver como é que se comportam as centrais aqui no Brasil, porque infelizmente as centrais sindicais estão de freio de mão puxado, embora aceita a postura do governo, parece que são quase aliadas, né, exceto a CSP com Lutas, que tem uma posição mais crítica, mas também tem poucos sindicatos, tem em torno de 2% apenas, né? Mesmo assim, tem alguns problemas também dentro da própria central em alguns lugares, né? Então, está complicado a situação. A crise está pesada no Brasil, né? Eu vejo, estou morando agora em São Paulo, vejo na periferia de São Paulo, todo mundo reclamando, o povo metendo a boca, né? Se o Lula manter essa política que ele vem adotando atualmente, vai perder para qualquer um candidato da direita, né? Espero que a gente tenha uma candidatura do campo da esquerda mesmo, porque o Lula, o que ele vem implementando é um processo neoliberal no Brasil, não faz enfrentamento ao capital, muito pelo contrário, ele se submete ao capital. Espero que o PSOL venha a ter uma candidatura, né? Gostaria até que fosse o Glauber, mas isso é uma decisão que cabe ao conjunto do partido. Eu fico por aqui e é isso. Caso eu saia desse debate, é porque acabou minha bateria e eu não tenho como carregar meu celular. Um abraço a todos, até mais. Valeu, Timóteo. E é isso mesmo, né? Eu participei de uma eleição do Centro de Saúde aqui, terça, quarta, quinta, agora. É por isso que nós estamos fazendo no sábado hoje, que era 2 chapas da CSP com Lutas, né? Uma contra a outra. Então não está fácil mesmo, nem dentro de 2%, né, Timóteo, que você coloca, que é o que a CSP dirige. Queria passar a palavra agora para o Luiz e dizer que estamos muito felizes, viu, Luiz? 40 pessoas aqui e eu olho todo mundo assim, você é a 3ª vez consecutiva que está com a gente, intervindo, debatendo. Vai lá, tá com você, parabéns aí. A minha procura é só aí por seu Mário aí, a respeito no início da conversa dele, que ele falou assim, não fala do Bolsonaro e não fala a respeito como é aquele outro governador do presidente, esqueça agora, rapaz, o presidente, que ele disse que não, ele concluiu, ele falou, não fala do Bolsonaro e não fala do... Eu caso estou esquecendo agora do nome do presidente. Milei da Argentina? Não. Não? Esse que está no debate a respeito da... Rapaz, estou esquecendo agora o nome do presidente, rapaz. Aí eu queria que ele só desse um retoque de novo a respeito dessa fala dele aí, que eu fiquei sem dúvida assim, a respeito do não falar. Porque se não falar desses 2 presidentes aí, desse vice-presidente, desse ex-presidente,
que é um louco, tá? E esse outro que está aprontando lá, o Barack Obama fez uma entrevista sobre ele, rapaz, falou sobre ele, como é o nome dele? Tu diz o Trump? Isso, Trump. Tá? Então, eu queria só que ele clareasse mais assim, não fale dele, tá? Do Bolsonaro e do Trump. E aí eu queria só que ele clareasse um pouquinho assim, o motivo por quê. Porque esse ex-presidente e esse presidente que está, meu pai do céu, lá não é no meu país, mas o que ele está fazendo para o povo lá é da gente ficar de tudo, viu? Então, para isso, só clarear um pouquinho a respeito dessa fala, desse nível de fala dele aí para mim. Obrigado, Luiz. Gente, mais alguém? Ou posso passar para o Mário e daí já vai para o final, para o encerramento? Vai lá, Juvanci. Fazer mais uma, Mário, depois passo para você. Vai lá, Juvanci. Opa! Bom, eu sou aqui de Curitiba, né? Sou do PSOL, sou da RS, mas gosto de participar de outros grupos também. Eu acho que PSOL é PSOL, né? Eu diria o seguinte, ó. O momento é realmente especial e acho que a gente também deveria dar o crédito a algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o foco hoje que pega em toda a situação é o Trump. Mas existem mais dois focos importantes que a gente tem que prestar mais atenção e talvez ser um pouco mais conclusivo, trazendo situações para serem esclarecidas. Por exemplo, o BRICS é importante nessa história, porque ele destrói o dólar. É uma saída. Outra coisa também é que a China, a gente acha que tem que conversar um pouco mais sobre a China. O foco só no Trump não é, porque eles não têm saída. Não tem saída. A tarifa, ela tem essa situação de ficar tarifando porque eles são deficitários. Eles não têm indústrias. As indústrias estão fora, né? Estão fora dos Estados Unidos. Ou seja, a dependência é muito grande e não tem saída. A saída é radical. E isso não é para longo prazo. Não pode ser longo prazo, vai ser curto prazo. Então vai ter que ter uma saída logo, logo. Então eu diria o seguinte, ó, tem coisas interessantes. Não estou tomando partido dizendo quem é bom, quem é ruim. Eu estou pensando na situação específica, na situação mesmo de hoje. Por exemplo, ó, você vê as condições que a China tem para enfrentar essa situação é alarmante perante os Estados Unidos. Os Estados Unidos, na minha opinião, está fazendo todo esse desespero porque já morreu. Pode ter 700 situações de favorecer na guerra, mas não tem como manter isso daí, porque é deficitário. Quem está pagando o custo de toda essa situação para chegar até hoje foi nós, os escravos, que mantivemos. Então isso está acabando. E a gente tem uma saída. Não estou falando a nível de filosofia, de sistemas, né? Mas eu digo na própria situação que hoje existe, que é o próprio BRICS e a China. E lembrando que nós temos que dar uma forcinha aí, mesmo sendo socialista, comunista, que o BRICS tem administração nossa. Tanto que a Dilma foi eleita e permaneceu no cargo. Então, eu acho que a gente deveria pensar um pouquinho. Não estou contra o que o Mário falou, pelo amor de Deus. O Mário foi excelente, Mário. Mas eu diria assim, que a gente poderia divulgar mais um pouco, trazendo essas outras situações, contrabalanceando com o Trump. Quer dizer, esse cara ele é interessante para lá o que ele está fazendo. Para nós não é interessante. E que a gente tem que dar valor um pouquinho mais ao BRICS
e especialmente lá a China, que não tem saída, vai ser confronto. Só que o confronto de antigamente não é possível hoje. E outra, a tecnologia que está chegando, e já é de 20 anos atrás, nós temos acesso agora, ela vai mudar radicalmente essa situação. Não podemos fazer a guerra como foram dos passados. A gente tem que ter outras situações que aí vale a pena especificar, buscar, entender, para ver o que vai acontecer mesmo, de fato. Então é a minha contribuição, ok? Obrigado, Juvanci. Realmente, acho que o Mário pode dar uma comentada sobre isso. Essa questão da moeda, a questão do BRICS é muito importante. Infelizmente, né, eu estava assistindo até esses dias aí uma entrevista do Jabor, ele dizendo assim, olha, o Brasil boicota o BRICS, né? Infelizmente, ainda a gente tem isso na nossa política internacional que tem que ser acertado, né? Mas vai lá, Mário. Aí já pode fazer o fechamento também, tá? Acho que ninguém mais vai. Tá bem. Não, primeiro sobre o que o Luiz falou, Luiz Jardim, sobre falar sobre o Trump. Toda a minha explanação lá tem a ver com o Trump, viu? Porque o coração do imperialismo hoje está sendo governado pelo Trump. O que eu tentei falar é que o Trump não opera sozinho, não é da cabeça dele. E nós temos que buscar na movimentação dele, no plano dele, o que está por trás. O que está por trás dos planos do capitalismo americano é o capital financeiro internacional. Então, quando ele faz as tarifas, ele está determinando que a classe trabalhadora no mundo vai sofrer inflação e recessão, talvez depressão, que significa muita miséria. Então, o Trump é o responsável por tudo isso. Outra coisa é sobre o Bolsonaro, sobre o Milei, sobre a onda neofascista que tem no mundo, que também é parte da visão do Trump de enxotar dos Estados Unidos todo o imigrante ilegal. Tem 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para punir a Venezuela, pegou alguns imigrantes venezuelanos e pagou para aquele canalha daquele presidente de El Salvador para que ele construísse uma grande penitenciária que não tem nada a ver com penitenciária, aquilo é um campo de concentração, onde ele aceita que os Estados Unidos mande imigrantes que os Estados Unidos não querem mais. Vai enxotar e vai entregar as pessoas para uma cadeia, alegando que são criminosos, etc., sem ter julgamento, sem ter nada. Então, é parte da elite mundial, tá? O surgimento, que a gente diz, eles estão gestando o ovo de serpente, que é o nazifascismo. Então, aqui nós temos os bandidos bolsonaristas, na Argentina nós temos o Milei, e o Trump é a expressão, porém, não de um país dependente, subdesenvolvido como é a Argentina e Brasil, mas do núcleo do capitalismo mundial surge as tendências neofascistas também. E o Trump é parte desse processo quando ele persegue as universidades e diz que as universidades não podem mais fazer pesquisa que se contrapõe à lógica deles. Ele foi contra a vacina, entende? Então ele é negacionista, ele é a favor de armar um setor contra o outro, ele é a favor de enxotar todos os imigrantes que estão nos Estados Unidos, que significa latinos como nós, entendeu? Que é toda a população latina que está desesperada sem emprego durante muito tempo, que vai aonde acha que tem emprego, chega nos Estados Unidos, os Estados Unidos tratam ele como bandidos. Então, o Trump ele é a expressão de um setor, primeiro que ele
ele expressa os interesses do capital financeiro internacional, que tem estadia, que tem moradia e tem sua fronteira nos Estados Unidos, que é quem manda no mundo. E segundo, que eles podem sim estar com uma política de fechamento de regime, e significa ir para um processo de nazifascismo. Isso nós temos que estar alerta. Por isso que quando a população americana se levanta, nós temos que acompanhar e dizer, puta, tomara que isso vá acontecendo, tomara que isso estimule o conjunto da classe trabalhadora a se levantar. Por exemplo, a classe trabalhadora europeia é uma vergonha. Eu já fiz aqui um debate sobre a Ucrânia. A Ucrânia é um joquete na mão dos Estados Unidos e da OTAN para enfraquecer a Rússia. E agora os Estados Unidos disseram, não, eu estou fora agora, eu não quero mais brincar aqui na Europa, tá? Porque o meu centro é enfraquecer a China. Aí ele sai e os europeus dizem, nós vamos sim aumentar o orçamento para a guerra, nós vamos defender a Europa com a OTAN europeia. E o que significa aumentar 2%, 3% no armamento da Europa? Significa cortar em aposentadoria, em infraestrutura, em saúde e educação do povo europeu trabalhador, para estimular e aquecer o parque industrial militar europeu. Então, os Estados Unidos já fazem isso. Agora, os europeus estão fazendo isso. Então, tem uma corrida armamentista no mundo? Tem. Agora, Juvance, os Estados Unidos continuam sendo o poderio tecnológico, militar e financeiro no mundo, ainda. Não sabemos por quanto tempo, nós não sabemos se essa crise que está instalada nos Estados Unidos, ela vai levar a uma bancarrota total dos Estados Unidos. A única forma de ter uma bancarrota total nos Estados Unidos é se a classe trabalhadora se levanta. Se a classe trabalhadora não se levanta, quem paga a conta toda são todos os trabalhadores do mundo, inclusive da China. Então, o problema dos BRICS, nós poderíamos fazer um debate sobre os BRICS, mas nós não podemos trabalhar somente com a nação, o povo, porque não existe nação e povo, sociedade civil. Existe classe social, existe quem produz riqueza, e existe quem vive da riqueza, explorando o pobre, o trabalhador, os povos, roubando as riquezas minerais, roubando a produção dos países pela metade, 1/3, 10% do valor das mercadorias. Essa é a realidade que nós temos que encarar. Então, por exemplo, nós não falamos da África aqui, mas a África precisava a gente ter um bom debate sobre a África. 6 países africanos deram um pontapé na bunda dos franceses e também de uma base americana dentro da África. 6 países da África. Isso é muito importante, porque eles conseguiram a independência nos anos 60 e, mesmo assim, os franceses controlavam tudo deles, desde as riquezas minerais, a moeda, tudo era controlado pelo Banco francês, Banco Central francês. A produção de moeda daqueles países era feita na França. E agora, por sorte, esse povo começou a expulsar os franceses. Então, é a segunda colonização, que é uma forma escondida de manter a exploração. Os africanos estão conseguindo expulsá-los. Então, isso é muito importante. O que vai acontecer com a crise mundial que nós temos hoje, com os países africanos e com a China, nós não temos certeza. Tem um imponderável na luta de classe. Nós temos que estudar os dados, as informações, os números, que eu tentei passar agora para vocês, o máximo de dados, de informações sobre o que está acontecendo no mundo, para tentar ver para onde vai. Mas o para onde vai tem um fator determinante, que é a luta de classes. Se a luta de classes, a classe trabalhadora se levanta, como está acontecendo nos Estados Unidos neste momento, como está acontecendo na Argentina nesse momento, e como tragicamente não está acontecendo na Europa, é uma situação complicada. Então, nós temos que estudar, temos que acompanhar. Paciência revolucionária. Agora, sem direção revolucionária, não tem saída para a humanidade, hein? As redes sociais são boas para a gente formar,
se informar, mas só com organização, partido político é que nós podemos transformar aonde a gente vive, nosso território, não tem saída para nós. Eu E sou da eu não sei, Tomazinho, se a gente segue. Aí eu tô no teu comando aí, Fantasini. Qual é a tua proposta? Porque o Luiz se inscreveu e o Juvance parece que tu tá fechado o teu microfone. Não, tá aberto. Podemos só comentar do Juvance, passar para o Luiz e você fecha? Pode ser assim? Só dizendo que eu sou da RS, né? Revolução Socialista, quer dizer, eu não tenho saída. Eu só dei uma cutucadinha para que a gente veja outras coisas juntos, que às vezes a gente vai descobrir que tem muita coisa ainda para a gente até se aproveitar disso. É só isso daí, tá? Obrigado aí. Não, pleno acordo. Obrigado mesmo, cara. Que é isso. A ideia nossa é esse debate mesmo envolvendo correntes e para que a gente possa avançar. Luiz, vai lá então, depois passo para o Mário que fecha. Eu gostei do esclarecimento a respeito da conversa que eu pedi para ele. É isso aí. E outra, que eu quero pedir desculpa porque eu não me apresentei, né? Entrei e falei sem me apresentar. Eu sou Luiz da Silva Jardim, como você já sabe meu nome. Tá? Sou presidente do PSOL aqui do Maranhão, aqui em Garapé do Meio. Tá? Então, nessa hora aí, é um debate que a gente deve fazer, e a gente deve se debruçar em cima dessas coisas, dessas falhas que estão tendo aí, porque se a gente fechar o olho e deixar as coisas, o rolo passar por cima, a gente vai ser esmagado. E eu dou parabéns para o Rodrigo, que me enxergou e me adicionou nesse grupo, porque eu gosto desse debate. E se nós temos que nos unir para ver se nós aguenta mais essa pancada que vem aí, que vem por aí. Porque se nós não se unir, as coisas vão ser mais difíceis, as coisas vão ser mais ruins para nós daqui mais uns 2 tempos. Tá? Olha, só aqui no Maranhão, vou dizer assim logo, porque a gente é do PSOL, aqui está falando um grupo, está falando um debate, mas a gente é do PSOL. Tá? Aqui no Maranhão, o tesoureiro aqui do Maranhão pegou um dinheirão aí do partido aqui, quando chegou aqui não dividiu o direito, pois os candidatos que estavam disputando a política. Então, daí já começa um desfecho que o camarada já deve ficar pensando assim, pô, o PSOL é um partido que nasceu para nos unir, para não dar entendimento, para dar as mãos àquelas pessoas que necessitam. Aí o tesoureiro do PSOL vai lá, pega uma porrada de dinheiro e vem distribuir o dinheiro mal distribuído aí. Como fazer? Tá certo uma coisa dessa? Eu penso em poucos pensar que eu acho que não está certo, não. Tá? Aí daqui a gente já vai começando as coisas por aí, as coisas vão indo, as coisas vão se ajustando mal ajustadas, que quando a gente se espanta, o fecho está muito bagunçado sem poder arrumar. Você está me entendendo? Aí nesse debate é que a gente vai conhecendo, a gente vai se entregando na conversa e vai sabendo aonde está o erro, aonde está o direito e para onde a gente deve ir. Tá? Então, nessa hora aí, eu já coloco nessas situações, porque nós estamos debatendo uma melhoria para nós daqui mais uns 2 dias. E aí, deixa as coisas continuar da maneira que está continuando? Não, para mim não. Tá? Então, vamos caçar, vamos nos unir, vamos nos dar a mão para ver se nós melhoramos as coisas para mais tarde a gente viver não numa lua de mel, mas que a gente possa olhar uns aos outros e conversar com uns aos outros e vamos levar a vida para frente. Era só esse esclarecimento que eu estava querendo dar e pedir desculpa porque eu não me apresentei no início da minha conversa. Tranquilo, Luiz. É isso aí, né? A gente busca a organização da classe, uma frente, né? Mas a gente sabe que dentro do pessoal mesmo tem uma crise, né? A expulsão, por exemplo, a demissão do Decache, né? Tirarem ele do cargo ali. A gente vê que nas campanhas eleitorais teve muito disso, né? Algumas candidaturas tendo um monte de dinheiro, principalmente da direção majoritária, as outras não. É uma briga que a gente tem, uma discussão que a gente tem até interna dentro do partido, né? E vamos que vamos.
vamos nos juntando, vamos nos formando para que a gente possa virar esse jogo. Mário, deixo com você as considerações finais. Eu só vou agradecer, eu acho que a gente precisa marcar depois o outro debate, talvez com o Enio junto, quando ele puder, o Tomazini, porque é necessário acumular, ver o que está acontecendo, o que vai acontecer agora nos Estados Unidos, resposta de outros países, o próprio Japão, a Índia, o que vai acontecer com essas movimentações que estão ocorrendo. Eu queria agradecer muito mesmo, Luiz, a contribuição do Luiz, todos os companheiros que falaram agora nesse momento. Isso enriquece muito, independente da avaliação, se tem acordo ou não tem acordo, é necessário que a gente faça o debate com a maior tranquilidade entre nós, e eu terminei na minha outra fala colocando a importância do partido político. Os partidos, obviamente, que tem muita gente batendo cabeça. A situação mundial, a situação brasileira, ela está muito complexa. Então, nós temos que ter paciência entre nós, mas sem nenhuma concessão aos reformistas, aos traidores da nossa classe, e quem tiver de corrupto dentro dos nossos, nós temos que dar uma batalha, nos organizar para retirar. Mas é fundamental a organização partidária, não dá para a gente baixar a guarda. Não ter partido é tudo que o capitalismo quer. Não ter uma organização, uma alternativa de esquerda é tudo que o capitalismo quer. Então, Juvance, estamos juntos, vamos debater, não tem problema ter diferença, as diferenças elas são saudáveis, fazem bem para a gente, então vamos seguir em frente, porque tem aquecimento global batendo nas nossas costas, viu? Vamos nos cuidar, vamos proteger a humanidade para as futuras gerações poder seguir nessa terra bonita que é a nossa. Um abraço, muito obrigado, Tomazini, acho que tu cumpre, como o Berna falou, um papel muito importante, que é obrigar as pessoas a debater, a buscar formação e informação. Muito obrigado e boa noite a todos, viu? Valeu, gente. Boa noite, obrigado, Mário. Boa noite para você. Lembra de se inscrever no nosso canal, se você chegou até aqui.